E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele dizia: mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo, e os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Queridos irmãos, servos e servas de Deus, nós sabemos, irmãos, que muitos que faziam convites ao Senhor, ou alguns que faziam convite ao Senhor, não faziam um convite sincero, não fazia, irmãos, realmente um convite, até muitos convidavam para tentá-lo, ou tentavam através de perguntas. E este fariseu, os irmãos sabem que os fariseus eram pleno conhecedores da lei. Irmão Paulo, o apóstolo Paulo, era fariseu, filho de fariseu, tinha pleno conhecimento da lei, segundo os preceitos, irmão da lei, na sua interpretação fora do Espírito. E esse homem convidou o Senhor, irmão, e até com a palavra de Deus fala rogou, porque a palavra chamar é uma coisa e rogar é algo mais profundo. Mas o rogo, irmãos, para quando rogamos por Deus, não tem que ter uma intenção espúria, uma intenção que não é pura, porque um roga por um interesse escuso, e outros rogavam até para tentá-lo, usavam até esse termo, irmãos, para tentá-lo. Esse, irmãos, ele rogou para que viesse, e quando o Senhor Jesus chegou, aceitou e foi lá, irmãos, entrou na casa. Os irmãos viram, e quando ele entrou, como está escrito na palavra, irmão, assentou-se à mesa. E esta mulher pecadora, que estava à mesa em casa do fariseu, sabendo que Jesus iria lá, preparou o que, irmão, ela poderia até ter um gasto, irmão, fora do normal, um alabastro com unguento. Os irmãos sabem que isso era um perfume oleoso.
reconhecendo a divindade do Filho de Deus, que ele não reconhecia e não reconheceu. Os irmãos viram mais para frente. Ela, estando por detrás do Senhor, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhe os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o perfume, com o unguento. Aí, irmãos, aquele fariseu mostrou a sua intenção, como todos nós, irmãos, estamos aqui, e aqueles até que estão ouvindo. Deus conhece a minha, a vossa e a intenção de todos que estão ouvindo esta palavra. Ninguém escapa de Deus, que tem poder supremo. Irmãos perceberam que quando este fariseu, que tinha conhecimento da letra da palavra, mas não tinha noção do Espírito, ele tinha convidado, irmão, disse consigo mesmo, porque, irmãos amados, isto é importante, queridos, para que a nossa fé seja viva, e entender que Deus conhece a minha e a nossa intenção. Deus conhece aquele que entra aqui para criticar, e Deus conhece aquele que entra aqui para louvar a glória de Deus com um clamor. Glória ao nome santo do Senhor. Vem aqui com um espírito realmente humilde diante de Deus, reconhecendo a miséria do homem e a magnitude divina do Criador eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Então os irmãos viram, irmão, que ele, irmão, quando viu isto, falava consigo mesmo, dizendo, não precisava ninguém ouvir, nem a mulher que estava lá, nem os demais convidados. Se este fosse profeta, quer dizer, ele não reconhecia o Senhor como Messias e nem como profeta, porque uma coisa é reconhecer o Senhor como o Filho de Deus e o Messias que eles esperavam, mas, irmão, e nem sequer como um profeta que pudesse realmente falar sobre o advento do Messias, sobre a vinda do Messias. Disse, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Como que, irmão, ele fazia diferença, porque além da linhagem, irmão, que vinha lá de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele queria conservar, através de ter uma raça, irmãos, que os irmãos lembram que eles não aceitavam os samaritanos, mas, irmão, o que é pior, fazia acepção de pessoas, como que, irmão, cada um de nós não tivesse uma alma, não tivesse um espírito e a semelhança de Deus, na sua imagem. Não reconhecia isto. Se era importante, mas ela era uma pecadora, uma mulher, irmãos, que não tinha até aquele momento qualidades para se apresentar diante de Deus. Irmão, prestemos bem atenção. Disse ele, bem saberia que essa mulher que tocou ele é uma pecadora. Ele não precisou falar em voz. Jesus respondeu ao seu pensamento. Glória ao nome santo do Senhor. E nós vimos aqui para que o Senhor responda ao nosso pensamento, porque nosso pensamento muitas vezes, irmãos, pelo nosso espírito, a nossos lábios, irmãos, a nossa voz emana o nosso pensamento, mas quantas vezes, irmãos, sem falar, nos comunicamos na comunhão com Deus pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, além de ser um selo, irmão, que é o penhor do Espírito para a nossa salvação, ele ainda traz frutos, ele frutifica em nós e traz mais fé, mais confiança e a certeza, irmão, que o Senhor nosso Deus nos ouve, e através do seu Filho Jesus, que está à destra de Deus intercedendo pela igreja, irmãos, ele ouve a nossa oração. Sabe Deus quanto entraram aqui? Os irmãos viram quantos pedidos de oração? Centenas, mas teve aquele que entrou aqui e clamou a Deus, Senhor, salva a minha família, Senhor, tu sabes a situação, amanhã eu não tenho uma colher de comida para pôr na minha boca, Senhor, até minha roupa está acabando. Irmão, ele clamou com Deus,
E o Senhor manda a palavra hoje aqui para te responder. Você pensou, mas o Senhor ouviu o teu pensamento, lendo a tua mente. Glória ao nome santo do Senhor. Como o Senhor lê a minha e lê a vossa mente. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, nós vimos, Jesus disse: Simão, esse fariseu chamava-se Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E os irmãos veem que, além de não aceitar, ainda era hipócrita. Fala, mestre. Irmão, a Deus não nos dirigimos com hipocrisia. Eu não posso esconder a intenção que está aqui dentro. Eu posso ter lábios maviosos, mas se o meu espírito, irmão, não compactua com meus lábios, eu sou falso, estou fraudando a verdade. Por isso, ao me ajoelhar e clamar a Deus, preciso clamar e pedir misericórdia, que o Senhor ponha nos meus lábios a sinceridade. E esta sinceridade que requer Deus para ouvir a nossa oração, ela emana do Espírito do homem. Se o Espírito do homem tem o selo divino, o Espírito Santo, irmão, através dos nossos lábios, frutifica, e o nosso clamor a Deus, irmãos, ele chega ao trono da graça, e o Senhor ouve a nossa oração. Por isso, queridos, que a palavra fala, irmão, disse Simão, olha, eu tenho uma coisa a te falar. Mulher dizendo, você é judeu, você é fariseu, você se gaba que você tem obras, você é importante, você é fariseu, não é isso? Farisaísmo, irmãos, era uma seita que tinha lá em Israel, como os fariseus, como os saduceus. Essa seita, segundo a história, ela comportava 7 a 8 mil homens. E eram formados, uma boa parte, na escola de um sábio chamado Gamaliel. Mas disse ele, um devedor certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Ambos não tinham com que pagar. Perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual amará mais? Irmãos queridos, louvado seja Deus por aquilo que Deus me mostra aqui agora. Quantos irmãos caíram num erro, caíram numa falta, se põem diante de Deus chorando aos pés do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim, pequei, errei, tenha misericórdia, Senhor. Clamo a Deus, choro aos pés do Senhor. E muitos irmãos que se justificam, nem sequer dobram o joelho para orar e pedir misericórdia a Deus. Mas todos nós temos dívida com o Pai das luzes, irmãos. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Por isso disse João, aquele que fala que não peca é mentiroso. Então, amados, quantas vezes nós temos que pedir a Deus para ter uma consciência pura diante de Deus. Mas, irmãos, quantos? Os irmãos lembram o que aconteceu com Pedro? Pedro cria no Senhor Jesus, tinha, irmãos, uma crença viva. Porque os irmãos lembram, irmão, que o Senhor perguntou, disse, Pedro, que dizem os homens que eu sou? Um fala que você é isto, outro fala que é Jeremias, um fala que é Isaías, outro fala que é isto. E você? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não te revelaste a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Mas, irmão, o Senhor também falou, olha, Pedro, Satanás pediu para te cirandar como se ciranda o trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Ele cria no Senhor, mas ainda não tinha conversão. Porque, irmão, a crença, a fé, vem pelo Espírito Santo. Mas, irmão, o que acontece quando Deus fala sobre os frutos? A conversão é fruto do Espírito, que vai modificando a nossa estrutura animal para uma estrutura espiritual. Vamos mudando o nosso comportamento de mero homem animal, irmão, para um homem espiritual, tornando-nos, irmãos, a imagem de Deus, readquirindo a natureza divina. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, ele era judeu, se justificava. Eu sou fariseu,
E ela era uma mulher da vida, era uma pecadora. Mas o que ele não fez? Porque, irmãos, prestam bem atenção. A cerimônia do lava-pés era a cerimônia do recebimento. Quando alguém, irmão, prestam atenção para os irmãos dele. Quando alguém recebia alguém na sua casa, e era uma visita ilustre, que ele considerava, tinha lá, irmãos, a vasilha para lavar os pés, osculava, irmão, e ainda, dependendo da importância, ainda passava perfume. Ele não fez nada disso. Quer dizer, ele não recebeu o Senhor. Ele deixou o Senhor entrar. Muitos ainda não receberam o Senhor. Querem que o Senhor entre, mas não abre a porta para entrar. E o Senhor, por esta palavra, fala: abra a tua porta, abra a tua vida, a tua alma. A vida é a alma. Abra, abra o teu coração. E eu entro, e eu entrando vou fazer obra. E a hora que eu entrar, o outro sai. Tivemos um exemplo agora, irmãos, num outro país, uma pessoa que não pertencia a Cristo, era de uma outra filosofia, e o poder do outro, irmão, deixava com que ela via o outro. Irmão, alguém falou para ela, irmão, que ela tinha que, nesse momento que o outro vinha tentá-lo, chamasse o Senhor Jesus. Senhor Jesus, cobre o teu sangue. Ela lembrou, chamou. A hora que ela chamou, o outro saiu e ela viu o Senhor vindo perto dela. Abre o teu coração e o Senhor chega perto de ti. Ah, mas eu já tenho o Senhor, mas ele tem que chegar mais perto de você, perto de mim, irmão, perto de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Não basta apenas pertencer a um fluxo evangélico, irmãos, a uma comunidade evangélica. Precisamos sentir o Senhor. O Espírito Santo nos dá um aval glorioso. Bendito seja o nome santo do Senhor. E traz frutos de aceitação diante de Deus. Por isso, queridos, o Senhor perguntou: qual dos dois foi mais grato? O que devia mais? Quantos que devem mais, ora mais? Porque reconhece, houve a conversão. O Senhor mudou, passou a se converter. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não tinha errado. Irmãos queridos, hoje a palavra diz, e diz a nós todos: enquanto o homem viver, ele tem oportunidade de se arrepender. A igreja julga a disciplina e a ordem, Deus julga as almas. Estão todos ouvindo isto aqui, o ministério presente e tudo? A alma só Deus que julga. Nenhum de nós tem direito. É evidente que, irmão, pelos fatos e por aquilo que aparece, pelo espírito de discernimento, o dom de discernir espírito, nós sabemos quem tem e quem não tem. Mas uma coisa, irmão, ninguém pode julgar. Na última hora, aqueles dois que foram pendurados, na última hora, um sequer se arrependeu, pelo contrário, zombava. Você não é o Cristo? O outro falou: nós estamos aqui porque nós somos salteadores, e esse justo aí está aqui, não deve nada, e está aqui junto conosco, recebendo o mesmo batismo. Porque o Senhor falou: importa que eu seja batizado com um certo batismo, e quanto me angustio até que chegue essa hora. Estamos 3 sendo batizados na cruz. Um batizou, irmão, e recebeu a voz do Senhor quando se arrependeu: Senhor, eu te considero e sei que você é o Cristo, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Qual foi a resposta? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, hoje o perdão chegou na tua vida. O outro ficou lá. Irmãos, prestem atenção, queridos. E realmente, irmãos, o divisor destas águas é o Senhor, que conhece os espíritos, analisa os espíritos. Por isso, irmão, Jesus ainda disse, quando ele perguntou, falou assim, o Senhor respondeu e disse: para mim aquele que mais perdoou, e ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, e não disse a Simão: vês tu essa mulher, Simão?
Entrei na tua casa e você não me recebeu, quer dizer, você não me deu água para lavar os pés, você nem regou meu pé com lágrima, quer dizer, e você não me recebeu, quer dizer, você não me deu ósculo, você não me deixou entrar, quer dizer, você deixou eu entrar aqui, mas você não lavou meus pés, e essa lavou meus pés com lágrima e enxuga com seus cabelos, você não me deu ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés, mesmo da maneira que eu entrei aqui, porque ela sabe que meu pé é limpo, não é a poeira desta terra aqui que suja, é a outra poeira que traz imundície, é o pó da descrença, da malignidade e das impurezas do espírito. Você não passou perfume na cabeça, mas ela está perfumando até meus pés, que ela sabe que esses pés são santos, bendito seja o nome do Senhor. Por isso eu te digo, seus muitos pecados já são perdoados. Ela tem uma intenção, você teve outra intenção, Simão. Você não me recebeu, ela me recebe como Cristo. E disse para ela: teus pecados são perdoados. Estão ali, assustaram, que tinham a mesma filosofia dele, não conhecia o Senhor. Ele voltou para ela e disse: mulher, vai em paz, fique em paz, fique em paz. A tua fé te salvou. Você entrou aqui, saia daqui na paz do Senhor. Receba esta unção da palavra pela paz de Deus. Saia daqui em paz, e essa paz te acompanhará no teu espírito até o fim da nossa jornada, da tua jornada. Deus seja louvado, irmãos.